belezinha, certinho. Olha só. O cara desapareceu aí, deixando vários escritos estranhos, não tão secretos, e que o pessoal aí na internet, na mídia, está tudo se perguntando o que aconteceu, o que significa, o que está acontecendo na realidade. Bom, eu não tenho conhecimento realmente de quem de fato ele é. O que nós temos no máximo de concreto é o que o pai dele deixa gravado num vídeo, falando que ele é uma pessoa maravilhosa, um filho maravilhoso, uma pessoa que é capaz de dar até a própria roupa para o próximo, se precisar, se preciso for. Então o rapaz é uma pessoa boa, o rapaz não é um elemento mau, o rapaz não é louco. É isso que o pai dele garante e a mãe dele também garantem. O que ele deixou é o que nós vemos num vídeo que foi feito no quarto dele. Ninguém sabe ao certo quem foi que gravou, se foi algum empregado, se foi alguém da família, se foi a polícia. Eu acho que provavelmente é a polícia, mas pode ter sido, para investigação, mas pode ter sido qualquer outra pessoa que tenha filmado esse vídeo e ganhou repercussão nacional e também internacional. Por quê? Esses escritos que ele deixou estão criptografados e também contém vários símbolos no sentido de imagens, gráficos, além da própria criptografia. Lucas Borges, o que está acontecendo com esse menino? Ele tem no quarto dele, por exemplo, uma pintura de um rapaz parecido com ele, que creio que é ele mesmo, com uma roupa tipo de monge, e por trás dele, bem próximo a ele, um ET, um alienígena também com a mesma roupa. Nos conteúdos que tem criptografados, pelo que eu já vi de pessoas analisando, e tem até um site para decifrar, que dá para decifrar o que ele fez, embora tenha pouca coisa que nós possamos acessar ainda, mas já dá para traduzir, já tem traduções do pouco que ele colocou. É uma criptografia simples, não é uma criptografia complicada. E o que é criptografia? Criptografia é uma técnica para você esconder algum conteúdo. Por exemplo, isso existe hoje no dia a dia, até no WhatsApp. Você pode criptografar as suas mensagens no WhatsApp. O que consiste isso? A criptografia é como se fosse uma máscara. Por exemplo, um sol, só que esse sol é só o que você está vendo. Na verdade, ele é uma máscara, onde por trás desse sol tem um significado, que pode ser estou em casa, por exemplo. Então a questão é a seguinte: esses símbolos, essa criptografia que ele usou, o conteúdo que ele deixou aí, que segundo ele, segundo os pais, é uma coisa para mudar o mundo, é uma coisa boa, o que significam? São satânicos? São do satanismo? É de ocultismo? Vamos lá. Um dos símbolos que aparece lá é esse bem abaixo de uma estátua. Este símbolo que está aparecendo aí no seu visor, ele é muito semelhante a um símbolo que aparece numa animação japonesa, um mangá chamado Fullmetal Alchemist. E é, de fato, da alquimia. E o que é alquimia? A alquimia é uma prática, uma técnica, segundo algumas pessoas, muito antiga, usada no Egito, por exemplo, na China, em que mistura matemática, química, física com astrologia e, na maioria das vezes, magia. E de fato, uma das pinturas, uma das figuras que também tem no quarto do rapaz, do Lucas Borges, é um mago. Então você vê o que está nessa doutrina, o que está em tudo que está ali guardado. Enquanto que algumas pessoas simplificam demais, dizendo que é só um projeto, um trabalho, sem nada estranho, sem nada diferente, mesmo com tantas coisas estranhas no quarto dele. Outros também viajam na maionese, dizendo que o rapaz acabou ficando dentro da estátua, numa espécie de transmutação humana. Nem 8 nem 80, né, galera? Mas vamos analisar. Esses símbolos realmente são satânicos? Bom, a alquimia é uma prática, como eu já falei, que envolve ciência e ocultismo, ou seja, magia e astrologia. A magia consiste em você invocar poderes que de fato você não conhece.
seres que de fato você não conhece. Você não sabe realmente com quem você está mexendo. Você acha que sabe, mas não sabe. Por isso que se chama ocultismo, aquele que está oculto, não se revela claramente, é ocultismo. E a astrologia, ela se baseia na crença, vamos dizer assim, de que os planetas, os astros, na verdade, são deuses, são divinos, e que a movimentação deles, a colocação deles no universo, tem influência direta no nosso destino. Então, astrologia. Por isso que cada planeta recebeu o nome de um deus greco-romano. Júpiter, Marte, Saturno, Netuno, Plutão, são deuses, são divindades pagãs. Então aí você tem dois aspectos que para o cristianismo não são verdades. Aliás, são doutrinas contra a fé cristã. Algumas passagens do Antigo Testamento são muito claras sobre magia, sobre feitiçaria, condenam isso abertamente. Outras citações se colocam abertamente contra a astrologia. Ou seja, a Bíblia ela defende a crença no único Deus. E aí entra outro aspecto da doutrina que esse rapaz está defendendo naquele conteúdo, que é o politeísmo. Existe uma frase que ele colocou lá que é: a verdade é o caminho oposto. Algo assim. Que caminho oposto? Oposto de quê? Segundo outro conteúdo que ele deixou, que já foi decifrado, uma página, ele fala que a pessoa deve ser liberta dos dogmas das religiões e das crenças, que a grande sabedoria é essa libertação, onde você mesmo pode criar o seu caminho ou escolher o caminho criado muitas vezes por seres alienígenas. E o que eu observo é que essas pessoas que dizem ter contatos com alienígenas, os ensinamentos deles são sempre contra o que tem na Bíblia. Então, para o cristão, todo esse conteúdo não deve fazer parte da sua vida. Ele pode ter o interesse, se informar, até para saber conversar sobre isso. Mas o cristianismo e o paganismo, obviamente, não se misturam. Cristianismo e ocultismo não se misturam. Então, o posicionamento meu em relação a esse conteúdo não contra o rapaz, porque cada um é livre para acreditar no que quiser. Assim como as pessoas querem acreditar em doutrinas de supostos alienígenas, em doutrinas pagãs antigas, também os cristãos têm o direito de acreditarem na doutrina única que está na palavra de Deus. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aí vem a frase desse rapaz, que eu não sei exatamente de onde ele pegou, que diz: a verdade é o caminho oposto. O caminho oposto ao caminho que é Jesus. Por outro lado, ele faz uma mistura de religiões. Nesta foto que vai aparecer aqui, tem uma simbologia também de ocultismo, tem a água e o fogo, que são os elementos da natureza cultuados no ocultismo, mas também tem imagens de Nossa Senhora, que é o catolicismo ali presente. Então ali tem um sincretismo muito perigoso para aqueles que não têm uma fé ainda amadurecida e acham que podem misturar tudo. A gente não pode ser cristão e espírita ao mesmo tempo, cristão e maçom, cristão e bruxo ao mesmo tempo. São coisas que não se batem, porque o cristão ele vai seguir a Bíblia, e quando ele for ler a Bíblia, lá está tudo contra astrologia, magia, feitiçaria e todo tipo de ocultismo e práticas semelhantes. Pois bem, outro detalhe nesse rapaz é a imagem, a estátua que ele tem lá no quarto dele. Eu tenho aqui a foto de quem fez essa estátua, ele junto com esse escultor, esse artista. E esse artista diz que ele é a reencarnação do Giordano Bruno. Giordano Bruno chegou a ser um monge dominicano, depois foi ser protestante e acabou caindo nas heresias da vida. E que heresia foi essa? Várias, até seu próprio envolvimento com o ocultismo já é uma heresia. Mas também tem a questão de um ponto de doutrina que ele ensinava, que era assim: que Deus é alma, beleza, divino, eterno, mas que Deus também era matéria.
todo átomo do universo é Deus. Em outras palavras, o próprio Deus é o universo. Então, Deus seria, na visão dele, do Giordano Bruno, divino, espiritual e material, quando na verdade Deus não é material. Ele é pura e simplesmente divino e espiritual. A criação é uma coisa, o Criador é outra. Deus é Deus e o universo é o universo. São duas coisas diferentes. Não é que o Giordano estava dizendo que há a presença de Deus no universo, nos átomos. Ele não está dizendo que há a presença de Deus no universo, mas não. Que tudo que tem no universo é Deus. E isso é uma heresia. Agora preste atenção. Para alguém ser chamado, ser tido como herege, não é tanto a questão da doutrina que se está ensinando, mas se ele está dentro do cristianismo querendo ensinar doutrinas que não são cristãs. Aí ele é um herege. Eu não sei se o rapaz, ele tem uma vida católica, se ele tem uma crença católica, se ele é praticante católico e de repente agora está misturando tudo. Eu não sei. Se assim for, aí sim ele é tido como um herege. Mas não, se ele não tem prática nenhuma católica e defende essas crenças, ele está defendendo crenças anticristãs, mas não é necessariamente um herege, porque ele não está defendendo ideias anticristãs dentro do cristianismo, sendo cristão. Então o herege é aquele que tem a fé cristã e começa a negá-la em alguns pontos, ensinando coisas que não são verdades cristãs. Então, para terminar, eu gostaria de falar o seguinte. Não sabemos ainda o paradeiro dele, não sabemos por que realmente ele desapareceu. Espero eu que não tenha sido nada grave. Algumas pessoas falam de jogada, de marketing, mas eu não sei. Espero de todo o coração que ele realmente retorne, que a família realmente possa se acalmar nessa situação, que tudo possa terminar bem. E que, é claro, é estranho ele ter sumido e ter deixado a chave desse quarto com a mãe dele. É estranho ter usado uma criptografia simples, fácil, para quem sabe, de decifrar. Então ele queria que o quarto fosse descoberto, ele queria que o seu conteúdo fosse criptografado. Por quê? Não sabemos. Onde está? Não sabemos. Mas espero que não tenha sido nada grave. É isso que eu queria falar com vocês. Até a próxima e valeu!